Hoje eu quero falar de um tema que chama muita atenção no meio da hipertrofia, o uso de IGF-1 para ganho de massa muscular. Muita gente escuta esse nome e já pensa em crescimento rápido, mais anabolismo e resultado acima da média. Mas na verdade é que o assunto é bem mais complexo do que parece. O IGF-1, que significa fator do crescimento semelhante à insulina tipo 1, é uma substância muito importante no corpo humano. Ele participa de processos ligados ao crescimento, à recuperação dos tecidos e a ambiente anabólico. Em linguagem bem simples, ele ajuda o corpo a construir e preservar a estrutura, inclusive a massa muscular. Só que existe uma diferença enorme entre dizer que o IGF-1 participa do crescimento muscular e dizer que aplicar IGF-1 de fora vai gerar muita hipertrofia de forma previsível. Essa diferença é o ponto mais importante desta aula. O corpo ele não cresce músculo só porque um hormônio ou fator de crescimento está alto. O crescimento muscular depende de treino, alimentação, proteína suficiente, sono, recuperação e do ambiente hormonal como um todo. O GF1 é uma peça desse quebra-cabeça e não um quebra-cabeça inteiro. É por isso que muita confusão nasce no meio do bodybuilding. A pessoa lê que o GF1 ativa vias ligadas à síntese de proteína, vê que ele conversa com mecanismos como HT e mTOR e conclui que aplicar mais GF1 sempre vai significar mais músculos. Só que a biologia não funciona de forma tão direta. Muitas vezes existe efeito biológico, mas esse efeito não se transforma em grande hipertrofia prática no mundo real. Quando falamos de GF1, existem basicamente dois mundos. O primeiro é o mundo médico, onde existe o mecasermina, que é o GF1 recombinante usado em situações muito específicas, como deficiência grave de IGF-1. Esse uso não foi criado para fisiculturistas, nem para pessoas saudáveis. O segundo é o mundo underground, onde aparecem formas como GF1, LR3 e 10 IGF-1. Essas versões ganharam fama no meio do bodybuilding porque muita gente que elas seriam mais fortes, mais práticas, mais anabólicas ou até mais localizadas. O problema é que a fama dessas substâncias no underground é muito maior do que a qualidade da evidência científica em humanos saudáveis. A ciência mostra com boa segurança que o sistema IGF-1 é importante para manter e regular o músculo. Isso é verdade. O que a ciência não mostra com a mesma força é que usar IGF-1 exógeno em adultos saudáveis gera um ganho muscular impressionante e confiável do jeito que se fala nos fóruns, grupos e bastidores do bodybuilding. Esse é o ponto onde muita gente mistura mecanismo com o resultado. Uma substância pode fazer sentido no papel, mas isso não significa que ela entregue grandes mudanças na prática. Principalmente quando analisamos pessoas fora de um contexto de deficiência hormonal. No meio do bodybuilding, é comum ouvir que existe dose baixa, dose média e dose alta de GF1 LR3. Por exemplo, a lógica popular é que dose baixa dá um efeito mais suave, dose média seria melhor equilíbrio e dose alta seria mais anabólica. Isso parece lógico à primeira vista, mas não está bem provado. Em muitos casos, o que aumenta com a dose não é o ganho de músculo na mesma proporção, e sim os riscos. Com doses mais baixas, as pessoas podem relatar melhora discreta de recuperação, mais sensação de volume e menos efeitos colaterais. Com doses moderadas, surgem os relatos mais positivos, porque esse é o ponto em que muita gente acha que sente mais resultado. Mas mesmo assim, aí existe um problema. Sensação de pump, mais glicogênio, mais água dentro do músculo, e uma aparência mais cheia não significam necessariamente mais proteína contrátil e mais músculo de verdade. Já nas doses mais altas, a promessa costuma ser grande, mas o que fica mais previsível é o aumento dos riscos de hipoglicemia, retenção, formigamento, dor de cabeça, edema e outros efeitos indesejados. Então, a ideia de que mais doses sempre gera mais músculos é uma simplificação perigosa. Outro mito muito comum é a ideia de crescimento localizado. Muita gente acredita que certas formas de GF1, como o 10, funcionariam melhor se aplicadas em um músculo específico, como bíceps, tríceps ou deltoide, e que isso faria aquele músculo crescer mais do que os outros. Essa teoria parece atraente, principalmente porque o GF1 também existe no tecido local e conversa com o estímulo mecânico do treino. Só que a evidência humana forte para esse suposto efeito localizado é muito fraca. O músculo não funciona como um balão que cresce só porque recebeu uma substância naquele ponto. O treino continua sendo o principal sinal que diz ao corpo onde ele precisa se adaptar. Também existe muita especulação sobre combinar GF1 com GH, insulina ou esteroides anabolizantes.
No papel, essas combinações parecem muito potentes, e por isso elas viraram quase uma lenda nos fisiculturismos avançados. Só que aqui entra outro problema enorme. Quando alguém cresce muito usando uma pilha dessas, fica quase impossível saber o que veio de qual composto. A pessoa está treinando pesado, comendo muito, usando outras drogas anabólicas, manipulando carboidratos, água, sódio e várias estratégias ao mesmo tempo. Depois ela diz que o IGF-1 foi incrível, mas talvez o efeito percebido tenha vindo do conjunto inteiro, e não só do IGF-1 isolado. É por isso que relatos de fórum não têm o mesmo valor que evidência científica controlada. Um ponto que precisa ser entendido com muita clareza é que o IGF-1 não é só um sinal anabólico, ele também tem efeitos metabólicos importantes e pode mexer com a glicose. Por isso, um dos riscos mais sérios é a hipoglicemia. Hipoglicemia não é apenas baixar o açúcar, ela pode causar tremor, suor, frio, tontura, visão ruim, confusão mental e, em casos mais graves, até desmaio. Isso já mostra que não estamos falando de uma substância simples. Além disso, como o IGF-1 está ligado ao crescimento e proliferação celular, existe sempre uma preocupação teórica com tecidos que não deveriam ser estimulados. Em outras palavras, não é uma droga que deve ser tratada como um atalho inocente para a hipertrofia. Se a gente for resumir o cenário de forma madura e honesta, a conclusão é a seguinte: o IGF-1 é importante para o músculo, mas o uso de IGF-1 exógeno para ganho de massa em pessoas saudáveis tem mais fama do que comprovação forte. Doses mais baixas podem parecer mais seguras, mas provavelmente entregam efeitos discretos. Doses moderadas concentram boa parte das anedotas positivas, mas ainda assim existe uma confusão entre músculo real e sensação de volume, o pump. Doses altas não têm uma garantia clara de mais hipertrofia e, em compensação, aumentam bastante a chance de problemas. O meio do bodybuilder costuma subestimar o IGF-1 porque ele faz sentido na teoria, porque muitos usuários o combinam com outras drogas muito poderosas. E porque é fácil confundir retenção, glicogênio, pump com crescimento muscular verdadeiro. Então, se um aluno perguntasse qual é a visão mais correta sobre o IGF-1 para hipertrofia, eu responderia bem simples. É uma ferramenta cercada de interesse, com base biológico real, mas com evidência prática limitada para o que se promete dentro do fisiculturismo. É um tema em que a ciência pede cautela, e o bodybuilding muitas vezes responde com exagero. E é justamente por isso que estudar o assunto com cabeça fria é tão importante. Entender a diferença entre mecanismo, evidência e especulação é o que separa uma análise séria de uma conversa de bastidores.